Na aula passada a gente viu algoritmos de substituição de páginas. Nessa aula a gente vai ver algumas questões do design de sistemas paginados. Falar um pouco disso, Pedro. A próxima aula é de revisão e depois a prova. Vamos falar de segmentação, memória segmentada. E aí a gente conclui essa parte de gerência de memória. Próxima aula a gente tem uma aula de dúvidas e em seguida a prova na segunda-feira, tá? Bom, vocês se lembram quando a gente, lá atrás, quando a gente estava tratando de gerência de processo, de processador, a gente falou sobre criação de processos, né? E a criação de processos envolvia uma coisa, um system call, né? E aí quando o processo pai fazia esse system call, o que acontecia é que o sistema operacional criava uma cópia do pai, né? E naquela altura, como a gente não estava pensando muito em gerência de memória, essa cópia era feita, eu arrumava um outro espaço na memória suficientemente grande e fazia a cópia do processo que na tabela de processos aqui do sistema operacional, eu também criava uma nova entrada para esse novo processo que estava sendo criado e copiava algumas informações do pai para o filho, e algumas informações eram diferentes do pai para o filho. E aí uma coisa que a gente mencionou naquela altura é que se esse processo filho, logo em seguida ao fork, faz um exec, né? Por exemplo, quando você tem um shell, aí o shell lê uma linha de comando, cria um filho para executar aquela linha de comando, e o que esse filho faz normalmente é um exec para virar aquele comando. Por exemplo, você fez um ls, esse cara vai virar um ls, ou seja, esse corpo dele vai ter que ser regerado a partir do binário do arquivo que eu quis executar, né? Isso parecia ser um desperdício de trabalho enorme, né? Eu copiar toda a imagem do filho para em seguida a primeira coisa que o filho faz é jogar fora aquela informação e trazer nova informação. E aí eu falei que quando a gente fosse falar em gerência de memória, a gente ia detalhar isso aí, ia mostrar que atualmente isso pode ser feito de uma forma bem mais eficiente. Bom, a compaginação, como é que vocês acham que poderia ser essa forma bem mais eficiente de criar um processo sem precisar copiar a imagem inteira do processo pai? Alguma ideia? Referenciar a tabela de páginas. Isso. Então, ao invés de copiar o processo, eu copio a tabela de páginas. Então, aqui nessa tabela, né, na entrada do pai, eu vou ter a tabela de páginas do pai, ou pelo menos a tabela de primeiro nível. Vamos simplificar a discussão, falar só sobre a tabela de páginas de uma forma geral, certo? Mas num sistema com múltiplos níveis de tabela, seria a tabela de primeiro nível que fica sempre armazenada em memória, né? Ou pelo menos o endereço para essa tabela que está armazenada na memória. E aí eu copiaria a tabela de páginas do pai na entrada do filho, e aí eu teria os dois processos apontando para as mesmas páginas. Isso não é exatamente isso aqui, né? Porque aqui cada processo tem sua própria cópia parte privada, né, dos dados, por exemplo.
e do código também, mas dos dados principalmente, porque eles podem alterar esses dados de forma diferente. Então, isso aqui não resolve bem o problema, não é, Diego? Porque vai estar todo mundo apontando para a mesma página. Então, se o pai mudar o valor de uma variável que está armazenada em uma determinada página, isso vai ser refletido no filho. E a gente não quer que isso aconteça. Então, é uma boa ideia, mas não resolve o problema inteiramente. Talvez eu precise, quer dizer, eu preciso fazer alguma coisa além disso. Idealmente, eu gostaria de fazer isso sob demanda. Quando o pai tentar escrever na página, ou o filho tentar escrever numa página, eu deveria copiar aquela página, para que cada um tenha sua cópia privada. Quem faz isso é o sistema operacional. Para o sistema operacional fazer isso, ele precisa executar, né? Para ele executar, tem que vir uma interrupção ou uma exceção. Uma interrupção é um negócio que acontece de forma não sincronizada com a execução do sistema operacional. Então, uma exceção é uma coisa mais factível de... Diz aí, Diego. Mas aí, ele vai tentar escrever, digamos que o pai, depois dessa revisão na mesma, o pai vai tentar escrever. Seria melhor o pai copiar para si e abandonar a tela, ou forçar o filho a copiar para ele? Tanto faz, né? Tanto faz. Eu tenho duas tabelas de página apontando para a mesma página. O que eu preciso que aconteça é que quando ou o filho ou o pai tenta acessar aquela página, o sistema operacional detecte isso. E na realidade a gente está preocupado apenas quando os acessos são para escrita, né? Porque para leitura eu não vou mudar o conteúdo da página, não tem problema. Então, quando o pai ou o filho tentar escrever numa página, o sistema operacional, eu preciso lançar uma exceção. Então, como é que a gente faz isso? As páginas têm proteção, né? Elas podem ser apenas de leitura ou de leitura e gravação. Por exemplo, as páginas do código são sempre de leitura, para impedir que alguém inadvertidamente escreva no seu código, por conta de um bug, por exemplo. Então, se você tentar fazer isso, isso vai gerar uma exceção, o seu programa vai ser abortado com uma violação de acesso à memória. Só que as páginas de dados, como elas são de leitura e gravação, eu preciso poder ler e gravar nessas páginas. Então, como é que o sistema operacional vai ser avisado que alguém está querendo escrever numa página que ainda não foi copiada? É muito simples. O que o sistema operacional faz quando cria esses processos é marcar tanto as páginas do pai quanto as páginas do filho para serem read-only. E aquelas páginas que eram read-write, além de ser read-only, elas vão ter um outro bit aqui marcado, que é o bit copy on write. Cal. Certo? Ou seja, quando eu tentar gravar nessa página, o que é que vai acontecer? Como a página é read-only, vai ser lançada uma exceção. Então, o sistema operacional pode executar e verificar se a página que está sendo acessada, para a qual houve uma violação de acesso, se ela está marcada como copy on write. Se ela estiver marcada como copy on write, o que eu vou fazer minha memória não é mais assim agora, né? Minha memória, ela tem páginas, né? Páginas que estão armazenadas em quadro de páginas aqui.
Tá? E aí quando eu tento, vamos supor que isso aqui seja a página originalmente do processo P1, e agora eu tenho duas tabelas que apontam para a mesma página. Certo? Quando ou o pai ou o filho tentar gravar nisso aqui, como isso está marcado como read only, vai gerar uma exceção. O sistema operacional executa, verifica que a página estava marcada como copy on write, e aí pega uma página que esteja livre e faz uma cópia dessa página aqui, certo? E aí faz um dos processos apontar para a cópia. E o outro processo aponta para onde estava apontando, e a entrada aqui da página que estava read only mais copy on write vai passar a ser read write, a mesma coisa para a página da outra tabela. E aí tanto o pai quanto o filho vão conseguir escrever nas suas cópias privadas de suas páginas. Ou seja, o que a gente está fazendo é aquela cópia que a gente descreveu no passado como sendo feita na hora da criação do processo, ela é feita sob demanda só quando necessário. Em particular, se eu tiver uma situação como essa, que o processo logo em seguida cria um outro espaço de endereçamento lógico para si, né, baseado num outro binário, nenhuma cópia vai ser feita, porque essa tabela vai ser regerada baseado nesse outro processo que vai, nesse outro binário que vai estar associado a esse processo. Beleza? O que torna a criação do processo bastante mais eficiente do que a gente discutiu anteriormente. Ok? Bom, a outra coisa importante de ver é que como as páginas do código são read-only, sempre, né? Ninguém vai tentar fazer... desculpe, na realidade não são todas as páginas que são marcadas como copy on write, certo? Só são marcadas como copy on write aquelas páginas que eram read-write, e o sistema operacional mudou para read-only, e aí colocou copy on write. As páginas que já eram read-only, continuam read-only. De tal modo que se algum processo tentar gravar naquela página, o sistema operacional vai detectar que isso foi um problema e vai matar o processo que executou aquela coisa, violando a proteção de memória. Certo? Então o que é que acontece com o código? O código vai ser naturalmente compartilhado entre pai e filho. Se o pai e filho estão executando o mesmo código, eu só tenho uma cópia de cada página daquele processo na memória. Eu não preciso ter duas cópias, porque as duas tabelas apontam para as mesmas páginas. Ok? Isso significa que a atualização das páginas quando tem um page fault é um pouco mais complicada, né? Porque eu preciso atualizar todas as páginas que apontam para o mesmo processo. E isso faz com que eu possa também fazer compartilhamento de código, mesmo entre processos que não estão na mesma hierarquia. Por exemplo, se eu tiver 3 instâncias de shell executando com usuários diferentes, essas 3 instâncias do shell podem compartilhar as mesmas páginas, né? Porque só estou lendo o código que é o mesmo. Ok? Isso faz com que a utilização da minha memória seja mais eficiente. Eu não tenho páginas que são read-only, que são copiadas, ocupando mais espaço do que devia na memória. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Bom, a outra coisa importante no design do sistema paginado é definir o tamanho da página, né? A gente arbitrou aqui que a página tem 4K, mas na minha explicação foi muito mais para facilitar eu desenhar as estruturas aqui do que
uma discussão mais profunda sobre qual deveria ser o tamanho dessa página. E aí, qual deveria ser o tamanho da página? O que... a gente já falou sobre isso nesse curso, né? Toda vez que você pergunta qual é o tamanho de alguma coisa no sistema operacional, a resposta é uma só, né? Nem muito grande, nem muito pequeno. Agora, você precisa entender no contexto de cada coisa o que é muito grande e o que é muito pequeno, né? A gente já discutiu isso, por exemplo, quando a gente falou do tamanho da fatia de tempo do escalonador, né? Onde uma fatia muito grande era aquela que não dava a noção de pseudo-paralelismo, e uma muito pequena é que levava o overhead a ser muito grande, o overhead de troca de contexto. Se eu estivesse a toda hora fazendo troca de contexto, porque minha fatia é muito pequena, aquilo gera um overhead muito grande, né? Se eu tivesse uma fatia muito grande e tivesse coisas que são CPU intensive, que vão usar muita CPU durante muito tempo, eu perco a noção de pseudo-paralelismo, de compartilhamento daquela CPU, porque leva muito tempo para um processo ganhar de novo a CPU. Nesse contexto de memória, o que é que seria uma coisa pequena, o que é que seria uma coisa grande? O que é que seria uma página muito grande? Já sei. Oi? Um mega. Um mega seria grande. Normalmente, quando a gente vai responder essa pergunta muito grande e muito pequena, a gente não responde com números, né? A gente responde com argumentos, né? Com princípios, né? Por que com características, né? O que é que caracteriza uma página que é muito grande? Cabe toda a página? Toda a imagem. Não necessariamente toda a imagem, né? Mas o que é que está por trás dessa sua afirmação? Ele não dá para alimentar a imagem para poder utilizar o processo. Ele não só pode... Por que a gente decidiu usar páginas? Porque no caso do processo da memória, talvez tenha sido por isso no início de memória virtual, mas na realidade agora a gente faz isso por uma outra razão, né? Para que a memória seja usada de forma mais eficiente. Então eu só quero trazer para a memória os pedaços do meu processo que de fato vão ser executados. Os processos começaram a ficar muito grandes e nem todo pedaço do processo vai ser necessário numa execução particular. Então eu não quero trazer todo o processo para a memória, porque eu vou estar usando memória para armazenar coisa que não precisava nunca ter vindo para a memória. Certo? Então quando você diz que a página é do tamanho da minha imagem, eu estou trazendo o processo inteiro para a memória, quando tem um page fault. Certo? Então, na realidade, o que é que seria uma página muito grande? Seria desperdício uma página maior do que o cara consegue processar em uma fatia? Talvez a gente não precise ser tão preciso assim para... Mas, intuitivamente, uma página muito grande é aquela que traz para a memória coisa que não vai ser usada. Certo? E aí entra aquela questão da localidade de referência, né? Para a gente entender como é que eu maximizo trazer para a memória coisas que vão ser sempre usadas. Obviamente que se eu trouxer um pedaço muito pequeno de coisa para a memória, quanto menor for o que eu trouxer para a memória, maior a chance de tudo que eu trouxer para a memória ser necessário. Só que aí eu tenho um outro problema, né? Que é exatamente o que é uma página muito pequena. O que é uma página muito pequena? uma página talvez seja necessário fazer muito swap.
Se eu precisar fazer muito, se o meu sistema tiver muito page fault, porque eu trago muito pouca coisa, o page fault ele é caro, né? Eu tenho uma operação no disco, tem que trazer uma informação que está no disco para a memória. Se não tiver páginas limpas, eu tenho que salvar o que estava na memória, colocar no disco. Então isso pode ser muito caro. Então se eu estiver fazendo page fault a todo instante, tratando page faults a todo instante, eu vou ter um overhead muito grande. Então ela precisa ser grande o suficiente para que o overhead do page fault seja amortizado pela execução de um número suficientemente grande de instruções dentro daquela página. Que aí vai um pouco na linha do que Gessé falou. Então 4K, além de facilitar meu desenho aqui, é um valor razoável, tá? Porque a forma como os programas são escritos, né, as funções, né, não tem uma indicação de que as funções deveriam ser pequenas, né? Isso é muito mais para a compreensão do código do que para esse tipo de problema que a gente está discutindo aqui, mas isso gera códigos que estão contidos em espaços pequenos, certo? Então quando você traz uma página, você tem uma grande chance de ficar executando aquela página de 4K por muito tempo, o que amortiza o custo do page fault. Beleza? Bom, uma última coisa relacionada com o design de sistemas paginados, que é menos importante hoje em dia, porque as CPUs já resolvem esse problema, é que em algumas CPUs você tem esse tipo de instrução que a gente tem em linguagem de alto nível, né? Pré-incrementar, ou pré-decrementar, ou pós-incrementar, ou pré-decrementar o valor de uma variável. Existem algumas arquiteturas que têm isso no nível da instrução de máquina. Tipicamente, isso é operado em cima de um registrador. Tá? Então, você tem um registrador e você tem uma instrução que pré-incrementa ou pós-incrementa um registrador. Tá? E aí, o que a gente viu é que toda vez que tem um page fault, o que é que acontece? O sistema operacional ajusta o mapeamento, né? Quer seja carregando um pedaço da tabela de páginas que não está presente na memória, ou carregando a página para a memória, e a instrução é reexecutada. Então, se a instrução que causou o page fault for uma instrução que tem esse tipo de comportamento, ou seja, tem um efeito colateral quando eu executo a instrução, reexecutar a instrução pode gerar um erro, né? Eu posso, por exemplo, incrementar 2 vezes o valor do registrador ou decrementar 2 vezes o valor do registrador se eu tentar executar 2 vezes a mesma instrução. Tá? Hoje, a própria CPU resolve esse tipo de situação com uma espécie de marcha ré quando vem essa exceção, mas se a CPU não tivesse esse suporte, o sistema operacional teria que tratar esse tipo de coisa para evitar esses efeitos colaterais. Ou seja, de uma forma geral, o sistema operacional tem que se preocupar toda vez que reexecuta uma instrução, quer seja num page fault ou quer seja em um outro cenário. Por exemplo, a gente viu no copy on write, aquilo vai gerar uma exceção e aquela instrução vai ser reexecutada, né? Em todas essas situações em que a instrução é reexecutada, é preciso ter certeza que efeitos colaterais na execução de uma instrução pela metade não vão ser sentidos. Isso tipicamente é tratado pelo hardware de forma transparente para o sistema operacional, mas se não for, o projetista do sistema operacional precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Beleza? Bom, com isso a gente termina
essa parte de memória paginada e vai falar um pouco sobre memória segmentada. Tá? Então, o que é que seria uma memória segmentada? Alguém sabe? Não? Gabriel? Não. Bom, a memória segmentada, a grande diferença da memória segmentada para o que a gente viu até agora está no lado do espaço de endereçamento lógico. Até o momento, o nosso espaço de endereçamento lógico é uma coisa unidimensional que começa no endereço 0 e termina no endereço 2n, 2 elevado a n menos 1, certo? A ideia da memória segmentada é você quebrar esse espaço de endereçamento lógico em várias dimensões, cada uma começando do 0. Deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente usa o espaço de endereçamento lógico dessa forma, na realidade a gente quebra esse espaço de endereçamento lógico em pelo menos 3 segmentos. Vocês concordam? Que é o código, os dados, né, a heap, os dados estáticos, na realidade 4 segmentos. A heap, que cresce para cá, e a pilha, que cresce para cá. Mas isso são... Isso é transparente para essa abstração do espaço de endereçamento lógico. É o compilador que cria mais essa abstração, que na realidade aqui tem 4 segmentos diferentes, né? O de código, de dados, o do heap e da pilha, né? E esses segmentos têm características diferentes. Por exemplo, o código é formado por... O código é read-only e é estático, não muda de tamanho. Os dados são read-write e também são estáticos, não mudam de tamanho. A heap e a pilha são dinâmicos, crescem e diminuem com o tempo, com a execução do processo, e são read-write, todos dois. Certo? E essa organização da pilha e da heap crescer assim, é para que a gente possa usar o máximo de memória possível na execução desse programa. Beleza? Bom, a ideia da memória segmentada é possibilitar que esses segmentos sejam abstrações de primeiro nível, ou seja, o compilador enxergue essas abstrações de uma forma mais explícita, tá? E a ideia é o seguinte: o meu endereço agora ele pode ser quebrado em 2 pedaços, o meu endereço lógico. Eu tenho aqui um pedaço que é o segmento, e eu tenho um outro pedaço aqui que é o endereço lógico dentro desse segmento. Então, por exemplo, se eu definir que aqui eu tenho 8 bits, e aqui, vamos pensar numa memória de 32 bits, que é mais fácil de... E aqui eu tenho 24 bits, significa que os 8 primeiros bits me dizem qual é o segmento, enquanto que os 24 bits seguintes me dizem qual é o endereço dentro daquele segmento. E agora eu posso ter 256 segmentos diferentes. Cada um desses segmentos eu posso ter uma forma de protegê-los diferente, tá? E todos eles podem crescer, né? Então eu posso ter um segmento de código, que é read-only, posso ter um segmento de dados constantes, que é read-only, eu posso ter um segmento de dados globais, que é read-write, eu posso ter um segmento de pilha, que é read-write e pode crescer,
e eu posso ter um segmento de heap, que é read-write também, que pode crescer, e aí eles crescem sempre para baixo agora, certo? Isso parece ser um design muito mais limpo do que o design que a gente tinha anteriormente. Mas esse design traz outras vantagens. Por exemplo, vamos supor que eu queira compartilhar, vamos supor o seguinte, vamos pegar dois programas que são diferentes, mas têm pedaços muito parecidos. Meu exemplo preferido são os mamutes do Microsoft Office, né? Você tem aqueles programas enormes, né? O Word e o Excel, né? São dois programas diferentes, mas vocês concordam que um bom pedaço do código do Word e do Excel é o mesmo código? Por exemplo, quando você vai abrir um arquivo no Excel, todo mundo já usou Excel aqui, né? Esse pecado todo mundo. Você vai lá no File, né? Abre uma janela e aí você navega na sua árvore de diretórios para achar o arquivo que você quer abrir, né? Quando você faz isso no Word, o que é que acontece? Mesma coisa, você está executando na realidade o mesmo código, que é a biblioteca gráfica usada por ambos os programas, né? Se a gente tivesse uma memória paginada, será que se eu tivesse um programa executando o Excel e outro executando o Word, será que eles poderiam compartilhar a memória? Os binários deles vão ser diferentes, né? Porque as chamadas a essas funções gráficas acontecem em lugares diferentes. Isso assumindo que eles tivessem sido gerados, a link edição tivesse juntado a biblioteca de forma estática. O que é link edição estática? Quando você vai montar o executável, você procura na biblioteca as funções que o seu programa usa e traz uma cópia dessas funções para o seu executável, certo? Então, se a link edição é estática desses dois programas, você não tem como compartilhar código. Então, você tem um pedaço enorme de código que é igual, mas eles não estão na mesma página. E aí você não tem como compartilhar esses caras usando memória paginada. Se você tivesse uma memória segmentada, você conseguiria compartilhar, bastava que você criasse um segmento para colocar a biblioteca inteira naquele segmento. E aí como o endereço das funções vai ser o mesmo, quando você chama uma determinada função num binário ou no outro binário, você está acessando o mesmo lugar no seu espaço de endereçamento lógico, o segmento X no offset Y, tá? Isso aí permite que você compartilhe código. Então a gente já viu duas vantagens da segmentação. Eu posso proteger melhor a minha imagem, porque eu posso criar segmentos mais específicos para cada pedaço do meu código, e eu posso compartilhar código mesmo de binários diferentes, tá? Porque eu posso usar um segmento para guardar o código, por exemplo, de uma biblioteca naquele mesmo segmento, e aí compartilhar código entre vários programas que são diferentes. Tem uma outra possibilidade, mas essa é menos... essa é mais claramente não usada, e aí fica a dúvida, quer dizer, não tem tanto apelo quanto essas outras, que é a possibilidade de você ter um array unbounded, quer dizer, você definir um array sem limite.
né? Todo mundo sabe o que é um array, né? Por que eu preciso definir um limite no array? Um limite que eu digo é o tamanho do array. Oi? Para ele alocar aquele pedaço de memória. Para ele alocar aquele pedaço de memória, né? Seria muito bom se eu pudesse não me preocupar com isso, né? Ó, esse é um array, precisa estar na memória de forma contígua, mas eu não sei qual é o tamanho. Tá? Nota que vector em Java é uma gambiarra, né? Não faz isso para você não, né? Ele aloca um pedaço de memória, se não couber, ele aloca um outro pedaço de memória não sei aonde, tá? E aí se você tiver que acessar aquele outro pedaço de memória não sei aonde, eu tenho que percorrer uma espécie de lista para chegar naquela área de memória. Quer dizer, a grande vantagem do array é que você acessa qualquer pedaço do seu array simplesmente somando um índice ao endereço inicial do array. E aí você não consegue fazer isso quando você tem um espaço de endereçamento lógico dessa maneira, porque a coisa que vem depois do array precisa ter um endereço, né? E se eu não definir qual é o tamanho do endereço, eu não sei qual é o tamanho do array, eu não sei que endereço é esse. Numa memória segmentada, eu podia, por exemplo, usar um segmento inteiro para alocar o array naquele segmento. E aí o array pode crescer até o fim do segmento, sem empurrar as coisas que estariam depois dele. Porque isso vai estar num segmento diferente. Certo? Bom, então tem essas várias vantagens de você usar uma memória segmentada. E aí, como é que você gerencia uma memória segmentada? A gente já viu como é que a gente gerencia uma memória paginada. Como é que eu gerencio uma memória segmentada? O que é que eu tenho que armazenar? O que é que o sistema operacional precisa armazenar para saber que segmentos precisam estar na memória? Como é que eu mapeio endereço lógico e endereço físico? Como é que eu faço proteção? Como é que a gente fazia com memória paginada? Meu espaço de endereçamento lógico era dividido em páginas e eu tinha uma tabela de páginas que me dizia que páginas estavam carregadas na memória e que páginas não estavam carregadas na memória, e as páginas que estavam carregadas na memória, em que quadro de páginas elas estavam carregadas. Agora o que eu preciso carregar são segmentos, certo? Eu vou trazer o segmento inteiro para a memória. Então o que é que eu preciso ter? Uma tabela de segmentos, né? Certo? Então nesse exemplo aqui que eu tenho 8 bits, eu teria uma tabela para cada processo, né? Eu tenho uma tabela de segmentos que teriam 256 entradas, tá? Que obviamente eu não vou desenhar aqui. E o que é que eu precisaria armazenar em cada uma dessas entradas da tabela de segmentos? O que é que seria cada uma das entradas da tabela de segmento? Oi? Não é justamente o segmento e o endereço lógico? O segmento e o endereço lógico. Como assim, o segmento e o endereço lógico? Daquele jeito. Então aqui eu tenho segundo Diego, isso aqui armazena o segmento, isso aqui armazena o endereço lógico. É isso? Bom, e como é que eu faço o mapeamento? Vem um endereço, vamos assumir que eu tenho a minha CPU aqui, a minha MMU está aqui dentro, eu tenho um registrador que vai apontar para a minha tabela de segmentos, eu tenho uma memória associativa aqui para tornar mais ágil o mapeamento,
tá? E aí vem o endereço lógico aqui, que eu preciso transformar no endereço físico para acessar a memória RAM. Como é que eu mapeio endereço lógico e endereço físico? Isso aqui está errado, certo? Como é que era na memória paginada, gente? Na memória paginada, eu tinha, na minha tabela de páginas, eu tinha um bit de presença para me dizer se a página estava ou não carregada na memória, e eu tinha o quadro de páginas onde aquela página estava carregada. Aqui é a mesma coisa. Certo? Quer dizer, a mesma coisa mapeada para o conceito de segmentos. Eu vou ter um bit de presença esse bit de presença vai me dizer se aquele segmento está ou não na memória, certo? E se o segmento estiver na memória, esse outro cara aqui é o endereço físico do início do segmento. Certo? Onde é que eu trouxe o segmento inteiro para a memória, tá? E esse segmento foi armazenado a partir do endereço X. Como é que eu gero o endereço lógico? Desculpa, como é que eu gero o endereço físico? Eu pego os 8 primeiros bits desse endereço lógico, que me diz qual é o segmento. 8, porque a gente arbitrou aqui que a gente vai usar 8 bits, tá? Pego esses 8 bits, uso para indexar essa tabela, verifico se o bit de presença é 0 ou é 1. Se o bit de presença é 0, exceção, segmento, falta de segmento. Preciso trazer o segmento para a memória, certo? Se for 1, eu vou pegar o valor do endereço físico e somar com isso aqui, que é uma espécie de deslocamento dentro do meu segmento. E aí eu tenho o endereço físico. Tudo bem? Ou seja, não muito diferente do que o que a gente tinha antes. Isso vai ter problema do tamanho da memória? Se for muito grande a tabela? Pois é, aí a gente tem a tabela aqui vai ser pequena, né? Porque o número de segmentos eu posso colocar suficientemente pequeno. O problema é que o segmento é grande. E como eu estou trazendo o segmento inteiro para a memória, eu estou ocupando muito mais memória do que eu precisava ocupar. E aí, como é que eu resolvo isso? Oi? Diminui o segmento e aumenta a quantidade de segmentos. Aumenta a quantidade de segmentos e diminui os segmentos. Aí pode ser que, por exemplo, minha pilha estoure, né? Porque o meu segmento é muito pequeno. Na realidade, o que é feito a gente tem que perceber que paginação e segmentação, elas têm propósitos diferentes. Então, paginação tem mais a ver com memória virtual, com como é que eu trago para a memória só aquilo que eu preciso, enquanto que segmentação tem a ver com como é que eu facilito a vida do compilador para que ele tenha funcionalidades mais interessantes, para que eu melhore a forma como eu protejo o meu espaço de endereçamento lógico, para que eu possa compartilhar melhor código. Então tem essas vantagens que a gente viu de segmentação, elas não têm nada a ver com memória virtual. Então, na prática, quando você tem memória segmentada, você normalmente tem memória segmentada e paginada. Então eu tenho a memória segmentada para ter todos esses benefícios que a gente tratou, e cada segmento desse é paginado. Então, ao invés de trazer o segmento inteiro para a memória,
eu vou trazer apenas as páginas dos segmentos que eu estou usando. E agora, esse pedaço aqui, que antes apontava para o endereço físico do início do segmento, ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para a página, para a tabela de páginas daquele segmento. Certo? Então, por exemplo, se eu estou usando páginas de 4K, esses 24 bits aqui vão ser, na realidade, divididos em 12 bits da página e 12 bits do deslocamento. Certo? Então, eu pegaria esses 12 bits para indexar a tabela de página que está apontada por esse negócio aqui. E aí eu veria se aquela página está ou não carregada na memória. Se tiver, tem o quadro de página que eu vou e concateno com esses 12 bits aqui e tenho o endereço físico. E se não tiver armazenado na memória, gera um page fault. Aquela página vai ser carregada em algum lugar na memória, a tabela de páginas vai ser atualizada e quando eu reexecutar a instrução, eu vou conseguir gerar o endereço físico. Ok? Então, memória segmentada tipicamente é usada junto com paginação. Quem já usou um compilador quem já usou uma linguagem de programação em que arrays são unbounded? Você pode definir um negócio assim: int a, isso é um array de inteiros, unbounded. Oi? Java pode fazer isso? Não? Não tem que botar um tamanho aqui, não? Para fazer isso em Java, você tem que usar vector, né? Que não é um array. Tá? Oi? Certo. Tá. Aí você tem que criar depois o array com um tamanho pré-definido, né? Na criação você indica. Existe sistemas computacionais com memória segmentada. Você consegue comprar um computador com memória segmentada. Existe, né? Esse bicho aí tem memória segmentada. Então, por que existem computadores com memória segmentada e não existe linguagem de programação com arrays unbounded? Que foi uma das vantagens de você ter memória segmentada. Estão entendendo a minha pergunta? Onde é que eu quero chegar? Por que segmentação não... Por que não se explora a segmentação em todo o seu potencial? Já que existe hardware com memória segmentada, mas pelo menos uma das facilidades que esse tipo de arquitetura podia nos trazer não existe. Todas as CPUs que existem no mercado hoje em dia são segmentadas, têm memória segmentada? Não. Tá? Segmentação de memória é uma coisa Intel. Tá? A Intel, lá no passado, quando a Intel, o desenvolvimento da Intel se deveu em grande medida ao boom do computador pessoal, né? IBM,
A IBM é que é responsável pelo design da arquitetura do PC, né? Tanto é que antes de vocês nascerem, aqueles negócios chamavam IBM PC, tá? A Intel é quem provia os processadores para aqueles sistemas, e o sistema operacional era o sistema operacional da Microsoft, tá? E aí esses três apostaram nessa tecnologia de memória segmentada. Mas tem um outro pedaço do mercado que não apostou em memória segmentada. E aí, se eu sou o produtor de eu fabrico, eu sou uma software house que vende compiladores, tá? De uma determinada linguagem. Se eu quisesse que a minha linguagem tivesse arrays unbounded, ela só podia rodar em máquinas que tivessem segmentação. Não ia rodar nas máquinas que não têm segmentação. Então ia ter que ter duas linguagens de programação, muito parecidas, mas não iguais, e dois compiladores, certo? Então é mais eficiente do ponto de vista do meu negócio ter uma única linguagem de programação e um único compilador para eu me manter, certo? E aí, para que eu faça isso, minha linguagem não pode ter array unbounded, né? Porque senão ela só roda num pedaço do mercado. Então, o que aconteceu é que, por conta de segmentação não ter sido uma coisa que virou padrão na arquitetura de hardware, os benefícios que poderiam advir na camada de software, nem todos foram aproveitados. Então, as coisas no nível do sistema operacional, a família Windows de sistemas operacionais aproveita, mas outros sistemas operacionais não aproveitam. Por exemplo, o Linux que roda num PC, ele tem que usar segmentação, porque a memória do PC é segmentada. Mas ele usa segmentação da forma mais trivial possível, com um segmento só. Ou seja, ele implementa essa coisa aqui numa coisa que tem vários segmentos. Por quê? Porque o código que roda nesse PC é muito similar ao código que roda numa outra máquina que não tem segmentação de memória. Certo? Então, na realidade, a segmentação de memória é só um incômodo para o Linux que roda no PC, porque ele tem que fazer uma gambiarrazinha para aquilo parecer uma coisa que não é segmentada, tá? Então, isso acontece na indústria, né? Às vezes, nem sempre as melhores soluções são as coisas que vingam no mercado, por questões mercadológicas. Ok? Bom, isso conclui a nossa discussão sobre gerência de memória. Como eu falei nas aulas passadas, como esse é um assunto mais denso, eu acho mais bacana que a gente faça a segunda prova só com esse assunto, tá? Então, quarta-feira a gente tem uma aula de dúvidas, tá? E segunda-feira a gente faz a segunda prova. Tá bom?